Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria fazer uma... Primeiro eu queria dizer que eu não tenho nenhum... Bom dia de novo, não sei se vocês ouviram. É estranho, não sei se vocês estão vendo se eles estão ouvindo, mas enfim. Queria, em primeiro lugar, dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. E segundo, que essa apresentação seria originalmente feita pela doutora Flávia de Ribeirão Preto, mas que por um problema, uma contingência, não pôde vir, então me coube substituí-la, certamente sem o brilhantismo que ela teria. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre... Não, achei que tivesse aqui. Tá, desculpa. Sobre as estratégias para redução do risco de taco. E eu queria começar dizendo que eu tenho implicância com essa palavra taco. Isso é uma sigla em inglês que significa, vocês sabem, né, sobrecarga circulatória, traduzindo, sobrecarga circulatória associada à transfusão. A pergunta é por que a gente não usa uma sigla em português, SOCAT, por exemplo, né, que faria muito mais sentido para a gente. A gente usa taco, taco em português significa outras coisas, mas enfim, tem coisas que já, se não adianta protestar, já perdemos. Quem protesta já perdeu, já perdemos aqui, vai ser taco para todos sempre. Espero que pelo menos a sigla fique, mas a complicação acabe, porque é uma complicação que pode acabar, depende de todos nós. Então, de novo, sobrecarga circulatória associada à transfusão, muito melhor do que taco. Ah, sim? Tá bom. Acho que eu vou falar com você aqui. Isso aqui. Pode ser. Bem, você melhorou agora? Ok. Então, não sei se vocês me ouviram, mas eu disse que eu tinha implicância com a palavra, com a sigla taco, com a definição de taco em português, a tradução de taco. É muito melhor usar sobrecarga circulatória e uma sigla em português, como SOCAT, por exemplo, mas não vai ser usado nunca, taco vai ficar para todo sempre. Eu espero que a gente consiga acabar com a complicação, porque é possível acabar. Ou torná-la muito, muito rara, que hoje não é o caso. Então, a definição de taco é essa que vocês estão vendo aqui. Taco é uma complicação não hemolítica da transfusão, causada por um excesso de volume, que o organismo, vamos resumir assim, não consegue processar, então acaba levando a sobrecarga do sistema cardiovascular, e com todas as manifestações clínicas que decorrem dessa sobrecarga. A principal delas, e a pior, é o edema agudo pulmonar e a insuficiência respiratória. E o taco é uma complicação que mata. Hoje o que mata em transfusão não é HIV, e eu queria já parabenizar a doutora Maísa pelo excelente panorama das complicações, mas o que mata em transfusão não é o HIV, não é o trale, não é também a incompatibilidade da BO, que durante muitos anos foi considerada a causa de morte mais frequente, embora sempre varrida para baixo do tapete na hemoterapia. O que mata mais na hemoterapia, na transfusão sanguínea, é o taco. Já que temos que usar essa sigla, vai lá que seja. É o taco que mata. E é também uma que a gente deixa passar com maior frequência. A gente diagnostica pouco, suspeita pouco, previne pouco. Consequentemente, muitos casos de taco aparecem. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o sistema de hemovigilância inglês, que é o SHOT, né, que é considerado o sistema, junto com o francês e o canadense, os melhores do mundo, em 2024 eles tiveram 188 casos de taco relatados. E lembremos, o sistema inglês é de relato voluntário de complicações. Então, 188 casos voluntariamente reportados ao sistema inglês de sangue, com 31 mortes. Então, 31 mortes por taco está longe de ser pouca coisa num país só, né? E o pior, a tendência tem sido crescente. Estamos em 2026, taco é uma complicação antiga do século passado, mas que tem aumentado. Talvez porque a gente agora esteja suspeitando mais, né? E essa frase aqui eu acho que é super importante. A maioria, se não a totalidade dos casos de taco, poderia ser prevenida, evitada, ou no mínimo mitigada, de forma que fosse um taco leve, que não chegasse a causar edema agudo de pulmão, né? Depende de quem? Depende de todos nós. Depende da medicina brasileira, dos médicos, mas depende também de nós, da hemoterapia, né? E aqui, ó, por que o taco é tão subdiagnosticado? Porque, às vezes, a pessoa recebe sangue, já é um cardiopata, faz um edema agudo de pulmão, ninguém nem pensa que aquilo pode ter sido da transfusão.
Isso tem mudado, hoje as pessoas já pensam mais, né? E insisto essa mensagem-chave, talvez, dessa apresentação. O taco é prevenível, potencialmente prevenível. E, para prevenir, a gente tem que saber quem são as populações de risco, são essas aqui que vocês estão vendo. Idosos, cardiopatas, pacientes renais crônicos ou pacientes que tomam transfusão em alto volume ou transfusão de repetição. Qual é a frequência? A gente viu o número de casos relatados no sistema SHOT, no sistema inglês, mas qual é a frequência nos estudos publicados a respeito disso? Você tem alguma meta-análise sobre isso, né, que é altamente variável, varia de 0,1% a 8%, então é uma variação muito grande. Agora, por que existe essa variação tão grande? Porque populações diferentes são estudadas em cada um desses estudos, dessas meta-análises. Então, por isso, se você for trabalhar, por exemplo, no Rio de Janeiro, muito perto, aliás, de onde eu moro, tem um hospital só de cardiologia. Certamente a incidência de taco lá vai ser muito maior, se tiver uma análise lá, não me consta que eles tenham analisado até agora, mas se houver uma análise, certamente não vai ser 0,1%. Um hospital de secundário, com menos casos complicados, talvez a frequência seja mais próxima de 0,1. Então, estudos gerais, mais perto de 0,1, pacientes críticos, já um pouco mais, idosos, já vai aumentando, transfusão maciça, a gente esquece às vezes que transfusão maciça, embora o paciente parta de um estado de hipovolemia, né, teoricamente com menos risco de sobrecarga volêmica, ele vai tomando muita coisa, muito tratamento, muito volume, não apenas os produtos sanguíneos, mas outros expansores plasmáticos, expansores volêmicos, e acaba que ele tem o risco também, sobretudo se ele tiver doença de base, de ter TACO, de ter sobrecarga volêmica associada à transfusão, né? E tem os pacientes de alto risco, que são os cardiopatas, pessoas com insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, sepse, entre outros. E agora, se a gente olhar aqui, eu falei que a TACO tem crescido, embora seja uma doença, uma complicação já muito antiga, né? Desde os primeiros relatos de hemovigilância, desde os primeiros relatos de reações transfusionais, os livros que já falavam de hemoterapia na década de 60 já falavam disso. No entanto, ela continuou sempre sendo um pouco menosprezada, né? Talvez por ser menos nobre do que trale, que é hoje a primeira coisa que se pensa quando há uma complicação respiratória ou cardiovascular na transfusão é trale. No entanto, trale é muito raro. E eu já falo sobre isso daqui a pouco. Mas se a gente olhar aqui a frequência nos últimos 5 anos na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, a gente vê, olha, 149 em 2020 para 188 em 2024. E um crescimento crescente. Ano a ano, mais casos, ano a ano, mais casos. Apesar dos esforços que os ingleses fazem, e já disse, eles têm um sistema de hemovigilância que é reputado como o melhor do mundo, eles não estão conseguindo diminuir, ao contrário, tem aumentado. Só se olhar 23 para 24, mais ou menos, pouco menos de 10%, 8% de aumento. Mas se pegar de 2020 a 2028, o aumento foi muito maior, cerca de 30%. Na França, idem. O sistema francês de hemovigilância, ao contrário do inglês, é de notificação compulsória. A hemovigilância, as complicações têm que ser relatadas para o sistema francês de hemovigilância. Também um crescimento continuado. Os dados de 2020 e 2021 são difíceis de serem encontrados na internet, eles estão disponíveis, mas não estão abertos. Mas 22, 23, 24, olha, 261, 263, 290. De novo, um crescimento maior entre 2023 e 2024. Então, TACO é uma complicação que mata, é uma complicação subdiagnosticada e é uma complicação que tem sido mais frequente com o passar dos anos. E é uma grande causa de morte em hemoterapia. De novo aqui, isso nunca é demais insistir, nos fatores de risco. Idade, sobretudo, maior que 70 anos, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e velocidade de infusão excessiva. Bom, e no Brasil? Qual seria a frequência de TACO no Brasil? A frequência de qualquer coisa relacionada a incidente transfusional no Brasil é muito difícil calcular, porque a gente tem um problema que é o denominador. Ninguém sabe quantas transfusões são feitas no Brasil, de que tipo de componente. Sabe, isso é óbvio, tem números, tem números divulgados, mas há uma notificação muito grande, porque, como sabemos, quem notifica, quem informa, não notifica, quem informa o número de transfusões são os hospitais. Os hemocentros têm pouco controle sobre o que os hospitais vão notificar, então a gente não tem precisão, nem clareza de quais são os denominadores. Então a frequência é difícil saber, mas dá para saber que, esse é o painel da Anvisa de 2020 a 2026, dá para saber que tivemos 5.041 casos nesses 6 anos. Muito caso de TACO relatado.
Então, é 6 vezes mais frequente, por exemplo, do que o trale, né? Mas, muitas vezes, os médicos pensam em trale, sobretudo médico intensivista, não sei se tem algum aqui, mas intensivista agora, no começo ninguém sabia o que era trale, agora os intensivistas sabem mais de trale que a gente, mas também todo o caso de espinéia, está tomando sangue de espinéia, opa, é trale. E já manda para investigar, e também a investigação de trale, investigação complexa, que demanda um laboratório de HLA, e, enfim. E mais complexa ainda quando o paciente é politransfundido, que geralmente é o caso nos pacientes mais graves e que tem trale. Mas o TAC é muito mais frequente que o trale e menos valorizado. Então, resumindo, como é que ocorre o TACO, é muito simples, é quase intuitivo, né? As razões pelas quais o TACO ocorre. A transfusão leva a sobrecarga circulatória, tem volume e tem expansor plasmático. O plasma é um potente expansor plasmático, embora um concentrado de hemácias não tenha um grande volume de plasma, mas tem plasma. Isso aumenta a pressão endostática, extravasamento para os alvéolos, hipoxemia, edema agudo de pulmão, descompensação aguda, que pode levar a insuficiência respiratória, ventilação mecânica e morte, né? Então, é o chamado edema pulmonar cardiogênico induzido pela transfusão. E os fatores relacionados podem ter relação com o paciente. E com o paciente crítico, a idade avançada, mais de 70 anos, cardiopata, renais crônicos, é mais ou menos óbvio, também é intuitivo, renal crônico, né? E sobretudo aqueles que têm volume urinário diminuído vão ter muita dificuldade de lidar com volume excessivo, por isso que a transfusão se faz na diálise muitas vezes, ou quase sempre. Sepse, a gente menospreza, o paciente com sepse tem dificuldade de manter um balanço hemodinâmico adequado. E neonatos, que é outra situação que a gente esquece, o neonato também tem dificuldade de manter um volume, um status hemodinâmico adequado. Então, o neonato é muito susceptível também a trale, a TACO. E a gente também, às vezes, esquece disso. E esquece o que tem importância esquecer, porque tem que lembrar sempre, porque tem que se prevenir sempre. Agora, tem os fatores também relacionados à transfusão. Fatores relacionados aos pacientes e fatores relacionados à transfusão. Quais são os fatores? Múltiplas unidades, é óbvio, né? Quanto mais unidade o paciente tomar, maior volume ele vai receber, maior expansão volêmica e plasmática, consequentemente, maior risco de TACO. Velocidade de infusão elevada, sangue que corre rapidamente, tem um risco maior. Quanto mais rápida for a infusão, maior o risco. É óbvio que um paciente que, sei lá, chegou numa emergência, politraumatizado, hipovolêmico, à beira da morte por choque hemorrágico, esse não é o caso, né? Mas mesmo esse paciente, depois que você estabiliza, né, a volemia, ele passa a ter risco de TACO. E a velocidade de infusão, então, é fundamental para isso. Nesses casos, está mais que justificado a infusão rápida, mas na maior parte dos pacientes não se precisa, mesmo naqueles que não têm risco, não é preciso correr para infundir um sangue meia hora, em 1 hora, não tem muito porquê. Óbvio, não pode ultrapassar 4 horas, sabemos todos, né? Unidades de plasma tem um valor, tem um poder, né, um poder de expansão volêmica maior ainda que o sangue, mas o plasma é muito menos utilizado, exceto no trauma, mas o trauma, né, é uma situação que parte de uma hipovolemia. E o sangue total também tem um volume mais alto e às vezes ele é administrado rapidamente, né? Então, desses fatores, quais que a gente pode controlar? A velocidade de transfusão. Esse é o único que a gente pode controlar. Se múltiplas unidades vai precisar, se o paciente precisar, vai ter que tomar. Se for plasma, se precisar, tiver indicação, mas nem sempre tem, mas se tiver, vai ter que tomar. Sangue total é basicamente hoje utilizado no trauma, depois de ter sido proscrito por muitos anos, hoje voltou com muita força para ser usado nos pacientes politraumatizados, nas transfusões maciças. Então, a gente pode sempre controlar o volume da infusão. Claro, se for um paciente com hipovolemia, você tem que transfundir rapidamente, ok? Se tiver, inclusive, dispositivos, equipamentos para infusão rápida, tanto melhor, mas poucos hospitais brasileiros, pouquíssimos, têm isso. Mas é sempre preferível a infusão lenta. E quando é suspeito de TACO, não suspeito, mas quando ele tem um risco maior, e quanto maior for o risco, né, maior vai ser a chance, claro, estatística dele ter TACO, é uma velocidade lenta, significa menos que 1 ml por quilo por hora. A velocidade máxima aceitável é de 1 ml por quilo por hora. Se puder ser menos, melhor. Porque a infusão rápida é como um carro, né, que vai contra uma parede, quanto mais rápido, maior vai ser o choque.
e pior vão ser as consequências. Então, infusão lenta é fundamental. Quem prescreve a infusão lenta somos nós mesmos. Você não pode esperar que vai ser a enfermeira ou vai ser o médico lá, assistente, o médico assistente está nem vendo a transfusão na hora que vai ser instalado, nem nada, que vai prescrever isso. Então tem que partir de nós, tem que partir da hemoterapia, é nosso papel, a recomendação de uma transfusão lenta. Existem critérios da Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea, a SBT, para o diagnóstico de TACO, quando você vai relatar a primovigilância. São esses 4 critérios aqui. Primeiro, relação temporal. Acontece durante a transfusão ou até 12 horas após o término. Sendo que raramente acontece depois. Pode acontecer, já é mais difícil de ter uma relação de causa e efeito, mas pode acontecer. Geralmente acontece durante a transfusão ou até 2, 4, 6 horas no máximo após a transfusão. Dispneia aguda, então o paciente não está dispneico e se torna dispneico. Quando ele já está dispneico de base é mais difícil, mas quando ele não está dispneico e aparece dispneia súbita, é um critério importante. Com ortopneia, taquipneia, dessaturação. Evidência de sobrecarga circulatória. Quais são as evidências? Hipertensão, estertores, né, edema agudo de pulmão, imagem radiológica mostrando congestão pulmonar e ganho de peso, se você tiver esse dado disponível. Né? E, claro, exclusão de outras causas, como trale, como reação alérgica grave, como sepsis bacteriana. Eu vou acelerar aqui. Então, assim, a dispneia depois da transfusão, o que é que pode ser? Pode ser taco? Pode ser taco. Pode ser trale? Também pode. Então, aqui é o oposto. Taco é a mais frequente. Mas você não pode excluir outro diagnóstico. Não é porque o paciente está tomando sangue e ficou dispneico que obrigatoriamente vai ser taco. Tem outras condições que estão aqui listadas que você tem que excluir, por exemplo, embolia pulmonar. Né? Nada impede que o paciente tenha embolia pulmonar ao tomar sangue. E aqui só para comparar, né, que é um diagnóstico diferencial que às vezes não é tão simples, entre trale e taco, né? Esse é um raio-x de taco, cardiomegalia, congestão pulmonar, edema, derrame pleural bilateral, enquanto no trale são basicamente infiltrados alveolares bilaterais, sem cardiomegalia, sem derrame pleural. Então o raio-x, que é um exame simples, ajuda muito a diferenciar trale de taco. Assim como o NT-proBNP, que é um exame relativamente caro, né, mas que ajuda demais a distinguir taco de trale. O taco tem BNP e NT-proBNP elevado, o trale normal. Né? Então, isso ajuda, junto com o raio-x, ajuda muito a fazer o diagnóstico diferencial. E aqui, um quadro maior que faz a diferença de um para o outro. Algumas coisas são muito características. O taco tem hipertensão, o trale tem hipotensão. A função cardíaca geralmente é preservada no trale, é alterada no taco. O tempo é o mesmo. Febre, o paciente com trale geralmente tem. Lembrem que é uma ação de anticorpos anti-HLA contra neutrófilo. Aqui é muito raro ter febre. Os pacientes melhoram com diurético, melhoram com antihipertensivo, eles fazem hipertensão. Já no trale, apenas suporte ventilatório, não tem nada que faça o trale melhorar no seu suporte ventilatório. E a conduta da nossa parte, eu não vou entrar na parte clínica, a nossa parte é, apareceu dispneia, o paciente está transfundido, essa é a instrução que a gente tem que dar para os nossos transfusionistas. Parem a transfusão. E chamem o médico assistente. Ele vai ter que instalar os cuidados, que são já cuidados médicos, eu não vou aqui entrar nesse detalhe. Né? Então, o que é importante, essa recomendação da ABB, essas recomendações são essas. Olha, qual é o nosso papel? Identificar os pacientes de risco, usar o menor volume necessário, transfundir lentamente. Aí vocês podem perguntar, tá bom, 1 ml por quilo por hora. Vai passar de 4 horas, se o paciente for um paciente que não seja muito pesado, vai passar de 4 horas. Como é que eu vou fazer isso? Você divide a bolsa em 2. Você faz uma bolsa, metade de uma bolsa em sistema fechado. Se não tiver fechado, se não for possível em sistema aberto, você tem mais um tempo para transfundir. Espera o que aconteceu com a primeira metade, transfunde, espera 1 hora, 2 horas, transfunde a segunda metade, de maneira que em pacientes de risco, que são aqueles que eu mostrei, transfusão lenta, pausa entre as unidades, monitoramento contínuo da transfusão, otimizar a parte clínica e considerar diuréticos em pacientes de alto risco, é muito interessante, porque isso é instituição dependente. Eu conheço médicos, hemoterapeutas, que
trabalham em serviço que vão transfundir em casa. E ele diz o seguinte, não quero nem saber, eu já faço diurético, antialérgico e corticoide, e novalgina, porque não posso correr o risco de ele ter qualquer coisa em casa. O que eu vou fazer se o paciente tiver uma complicação? Então, e às vezes eles levam isso para as instituições, né? Mas não está indicado diurético em todo paciente, é uma avaliação caso a caso. Esse é o checklist, né? O paciente é de risco, a transfusão é necessária, isso cabe sempre, a Maísa acabou a apresentação dela falando isso, cabe sempre, né? Menor volume possível, 1 unidade, meia unidade, pode ser, às vezes pode ser, né? Velocidade adequada, diurético é caso a caso, né? E o monitoramento sempre. E não esqueça uma coisa super simples, e se for possível, nem sempre é, mas muitas vezes é, cabeceira elevada e pernas pendentes. Isso ajuda a prevenir o taco. Só queria mostrar isso aqui, já vou concluir, mas assim, até 2014, entre 2010 e 2014, ao longo desses 5 anos, a gente teve 40 casos de taco notificados no Hemorrio. Entre 2005 e 2019, tínhamos 8, 2020 e 2025, 3 casos e meio na média anual. Na média não, 3,5, foi na verdade 4 casos, mas ficou 3,5, porque um caso era duvidoso, por isso que eu botei 3,5. O que mudou? Em 2015 a gente colocou um POP de prevenção de trale, e isso ajudou bastante. O nosso sistema de informática também ajuda, ele dá alarmes quando o paciente, antes de você vai transfundir, você olha o protocolo, ele dá alarmes, olha, o paciente já teve reação, o paciente tem um protocolo, já teve um trale antes, tem um protocolo de prevenção de trale. Então, a gente já sabe, a TI, nesse caso, nos ajuda com o alerta eletrônico a identificar um caso de risco e para a gente implantar as medidas previamente para evitar que ele tenha. E, em conclusão, é isso. O taco é uma das causas mais importantes de morbidade e de mortalidade em transfusão. Ocorre em pessoas vulneráveis, que a gente tem a obrigação de identificar previamente. Podemos identificar a maioria dos casos, e hoje não fazemos isso. E o papel dos hemocentros, que os hemocentros não estão nos hospitais, né? Fornecem os produtos, mas não estão lá na assistência do dia a dia, é desenvolver protocolos, discutir esses protocolos com os hospitais, capacitar suas equipes assistenciais, fortalecer a hemovigilância, isso é muito importante, e a gente tem muita subnotificação, e feedback aos serviços transfusionais, assim como os serviços devem fornecer feedback para os hemocentros. Então, a melhor estratégia do TACO é sempre prevenir. É isso, e depois se houver pergunta, estou à disposição. Obrigado.